Abençoados, abençoados em Cristo, graça e paz, abençoados. Aqui é o teu irmão, abençoado Jonas Barros, do canal Caminhos da Graça. Eu quero gravar. Essa mensagem faz parte da terceira parte do assunto o verdadeiro reino de Deus, ou o reinar em Cristo. O verdadeiro reinar em Cristo. Ou seja, o verdadeiro congregar em Cristo, o verdadeiro estar em Cristo. A verdade sobre viver no reino de Deus, viver o verdadeiro congregar em Cristo, gente, e o verdadeiro herdar o reino de Deus. Herdar o reino, ou seja, desfrutar do reino, viver no reino. Amém? Eu acredito, gente, que muitos ainda não entenderam esse assunto. Hoje eu estava, agora à tardezinha, há poucas horas atrás, há mais ou menos 1 hora, 2 horas atrás, meu cunhado, o Emerson, e a sua esposa, Keila, eles chegaram do Mato Grosso do Sul. E eu há 2 anos que eu estou evangelizando eles, falando para eles sobre esse verdadeiro congregar, sobre este verdadeiro reino de Deus, que Ele já nos deu, que Ele já nos deixou, gente. Que Ele já nos deixou, Ele já nos deu isto. Tá? Só que nós não fomos ensinados isto. Nós não fomos instruídos para isto. Nós não tivemos a mente aberta, o entendimento aberto para compreender, para entender, para crer nisso, gente. Abençoado. Então deixa eu deixar uma dica aqui para vocês. Como eu estava falando para o Emerson e para a Keila, meus cunhados, eu estava falando para os dois agora, há pouco, aqui em casa, o seguinte: qual é o segredo para reinar em Cristo? Qual é o segredo do congregar em Cristo, gente? De estar nele. De estar nele. Qual é o segredo? O segredo primeira coisa, é você ter fé. É você crer. Primeira coisa é você crer. Quando você crê, você não se submete a ouvir mentiras, palavras falsas, afirmações infundadas do Evangelho da Graça. Ou seja, não tem fundamento no Evangelho da Graça. É outra escritura, é outro fundamento, é outro Evangelho. É outra aliança. É outro acordo. É o velho, gente. É o velho. Então quando vem algo que nos coloca, que diz para nós fazer alguma coisa, fazer algo para receber uma outra coisa de Deus. Ou seja, o que vier nos teus ouvidos, que você tem que fazer, que você precisa fazer, como um filho de Deus, como um cristão, como um filho de Deus, filho, você tem que fazer isso, filho, para você receber de papai amado isto. Ou seja, você faz isso para receber aquilo. Isso é falso. Então, o segredo é esse, é você ter fé e você crer nisso. Você crê nisso, abençoado.
Agora, é você que tem que ler. É você que tem que examinar o Evangelho da Graça. É você que tem que entrar em canais como este. É você que tem que entrar. Tem vários, tem dezenas de canais, gente, que nós confiamos, que nós indicamos, que nós conhecemos, tá? É lógico que eu tenho que falar, eu preciso falar do canal Caminhos da Graça com Jonas Barros, com esse abençoadinho aqui. É claro que eu tenho que falar do Geraldo Moraes. Se eu não me engano, o nome do canal é Igreja em Espírito e Verdade. Se eu não me engano, gente, tá? Aí tem o Cristiano França. Evangelho da Graça, se eu não me engano. Gente, eu não guardo o nome desses canais. Eu guardei o nome dos abençoados lá, dos pregadores lá. Isso eu guardei, tá? Elson Jesus. Não lembro o nome do canal dele. Sinceramente, eu não lembro, gente. Tá? Tô sendo sincero aqui. Não tô fazendo média, não tô fazendo... Não. Tá? Mas pelo nome você acha lá, Elson Jesus. Grande, glória a Deus por isto. Grandes pregadores da graça. Esses nomes que eu tô citando aqui. Antônio Vieira. Colírio da Graça. Colírio da Graça, se eu não me engano. E tem outros canais, gente. Tá? O André Pimentel. Do canal Graça Pura. Então, pessoal, gente, abençoados, entra num canal desse. Entra lá, tem centenas e centenas e centenas de mensagens. Cada canal desse tem os testemunhos de abençoados que foram libertos, gente. No canal Caminhos da Graça, quanto na Graça Pura também, tem o meu testemunho lá. Tem o meu testemunho lá do que eu vivi, gente. De como eu pensava, como eu pregava. Você quer ver como eu pregava? Você quer ver como eu pregava? Você quer ver o absurdo do que eu pregava? Você quer conhecer? Você quer ver? Você quer tirar a tua dúvida? Para você ver o que eu pensava, o que eu entendia, o que eu cria. O que eu cria que eu não tinha dúvida quanto àquilo. Mas por quê? Porque o sistema colocou na minha cabeça. Por quê? Porque os líderes, os pastores que também não tinham, eles também não têm entendimento, como eu não tinha. Claro que muitos deles, gente, muitos deles ainda são inocentes. Ainda estão lá inocentes. Nunca ouviram o Evangelho da Graça. Nunca pararam para ouvir um pregador. Nunca chegaram a uma situação que tiveram que se dobrar, tiveram que se humilhar, tiveram que parar tudo para ouvir o Evangelho da Graça, seja por qual filhinho de papai amado de Deus que fale para eles. Gente, eu cheguei numa situação, Deus permitiu, foi plano de Deus, foi permissão de Deus, eu chegar numa situação terrível, eu já não estava vivendo mais, gente. Aí que eu se dobrei, aí que eu me dobrei, aí que eu me prostrei ao Evangelho da Graça. Foi quando Deus levantou o Valmor abençoado, pregador da graça. Só que ele não tem canal, gente, tá? Ele prega pelo não sei se é o Story, fala. Eu não sei falar isso aí, gente. Eu sou ruim de lidar com mídia, com essas coisas aí, Instagram, Story. Eu não sei falar. Tá? Me desculpe, eu não sei falar. E o Valmor, ele prega, ele evangeliza, ele prega o Evangelho da Graça por esses meios aí, entendeu? Ele não tem canal ainda, ele está pensando em fazer um canal, em criar um canal, e ele também tem um canal para pregar a graça. E Deus levantou o Valmor lá. E o Valmor não sabia. Olha como é que Deus faz. O Valmor não sabia que eu estava aqui na minha casa morrendo. A água já pelo nariz, pegando no nariz a água já. E eu já não tinha mais escapatória. Eu já estava de pé na ponta dos dedos. Eu já estava de pé assim, ó. Eu estava assim, ó.
Eu já estava de pé, na ponta dos dedos dos pés, eu já estava assim, e a água batendo no meu nariz, gente. Como eu já falei agora na mensagem, essa semana agora. Essa é a verdade. E o Valmor me liga. E o Valmor fala comigo, que precisava falar comigo. E ele abre o Evangelho da Graça, gente. E o Evangelho da Graça me salvou. E o Evangelho da Graça fez com que a água baixasse. E o Evangelho da Graça pegou em meus pés e me levantou e me levou a regiões celestiais em Cristo. O Evangelho da Graça fez com que eu respirasse, com que eu suspirasse, respirasse, recebesse um novo ar, um novo fôlego, um novo espírito, uma nova mente, um novo coração, um novo espírito. Aonde tudo clareou, tudo fez novo, tudo fez sentido agora. Quando eu comecei a ler o Evangelho da Graça, com um pouco de explicações, com muito amor e carinho, o Valmor me explicou, e foi me explicando, e foi me falando, e me mostrando o Evangelho da Graça, e eu fui conferindo. Muita coisa eu já conhecia, muita coisa eu já tinha lido, muita coisa eu já tinha em mente, porque eu tinha lido, mas nunca tive entendimento. Então é muito simples, gente. Pega essa dica. Primeira coisa, creia. Primeira coisa, tenha fé. Se alimente com o Evangelho da Graça. Ouça as mensagens da graça. Ouça os testemunhos. Ouça as libertações. Ouça o Evangelho da Graça. Busque o Evangelho da Graça. Ouça o Evangelho da Graça. E adquira cada vez mais fé, alegria, felicidade, contentamento no teu espírito, na tua mente, de que você está completo, de que você está limpo, de que você está salvo, de que você está transformado, de que você está justificado, de que você está perfeito em Cristo. É isto que eu falei para o Emerson e para a Keila, sua esposa, meus cunhados, que chegaram do Mato Grosso do Sul. É isso que eu estou ensinando para eles. Eles desesperados estão indo para a igreja. Eles desesperados, preocupados com a salvação deles, com a libertação deles. Eles ainda bebem, fumam. Eles ainda estão preocupados com a salvação deles. E estão indo para a igreja, vão para a igreja, como minha sogra, meu sogro, seu marido, digamos assim, né? Ele não é pai da minha esposa, mas considera a minha esposa como filha dele. E eles vão para a igreja desesperados, gente, preocupados porque querem ser salvos, querem receber a Deus, querem receber as bênçãos de Deus, querem receber a proteção de Deus, querem receber alguma coisa de Deus. E eu estou tentando ajudá-los. Mas eles precisam crer. Eles precisam ter fé que a salvação está aqui. Então o problema não é ir para a igreja. O problema não é estar lá na igreja. Porque lá não é a igreja. A igreja sou eu. A igreja é eles. Eu falei, Emerson, a igreja é você. Keila, a igreja é você. Eu sou a igreja, gente. Então não existe isso. Isso é falso. Isso não é verdadeiro. Isso não é de Deus. É do homem. Eu ir para a igreja. Vocês ir para a igreja. Ah, eu fui para a igreja. Eu estou na igreja. Eu fui para a igreja. E nós se sentimos alegres com isso. Nós temos orgulho. Nós temos aquela alegria, aquela felicidade de dizer, eu fui para a igreja, eu fui para o culto, eu fui para a igreja. Eu estou firme na igreja. O homem que está firme na igreja não está firme em Deus. O homem que está firme na igreja está firme no pastor. O homem que está firme, a mulher que está firme na igreja, está firme como o homem. Está firme como o pastor, está firme com o ministério, está firme com aquela comunhão lá dos homens,
das mulheres, daquela igreja carnal, daquela igreja carne, daquela igreja homem, daquela igreja mulher, daquela igreja lá. Não. Mas aqui está a igreja do Espírito Santo. Aqui está a igreja de Deus. Aqui está o congregar em Cristo. Aqui está o culto racional. Aqui está o culto verdadeiro, original. Lá onde eu congregava, eles costumam dizer, em tudo que eles falam, em tudo que eles pregam, em tudo que eles dizem. Ainda ontem eu recebi um áudio de um abençoadinho que nós congregávamos juntos, ele dizendo para mim ontem, mandou um áudio para mim: irmão Jonas, você está lelé da cabeça, você está lelé da cuca. E eu fiquei alegre com isso, abençoados. Eu fiquei tão alegre, tão feliz com isso. Porque Paulo também estava lelé da cuca. Paulo também foi chamado de louco. Paulo também foi rejeitado, foi caluniado, foi perseguido, foi açoitado. Paulo também foi rejeitado, foi censurado, teve que se isolar, teve que ficar na sua casa, teve que ficar em um local lá, se eu não me engano, por 2 anos, se eu não me engano, isolado. E os irmãos iam lá ver ele, e os irmãos iam lá visitar Paulo, iam receber dele uma bênção de Deus, iam receber dele uma palavra de Deus, iam receber lá uma palavra do Evangelho da Graça, iam lá, e de lá Paulo enviava suas cartas, de lá ele escrevia e enviava seus escritos, as palavras do Espírito Santo que Deus dava para ele. E hoje, pessoal, e hoje, abençoados, é o que falam de nós. E lá nesse ministério que eu congreguei por último, eles têm um costume de falar o seguinte: nós estamos na palavra original. Coitados, coitados. Eu falei: não, meu irmão, vocês não estão, vocês estão enganados. É porque nós temos a mensagem do profeta. Eu falei: não existe mais. Não existe isso. Depois da cruz de Cristo não existe isto mais. Ficar com a palavra de um profeta, por abençoado que ele foi, por usado que ele foi por Deus, por mais que ele deixou, aparentemente, provas, ou parece que era um profeta, mas não era. Não era e não existe mais profeta, gente. O último foi o apóstolo Paulo, que profetizou, que evangelizou, que pregou, que anunciou. O único santo e perfeito evangelho da graça. Deixou tudo para nós. Tudo. Então esta é a diferença de você estar congregando em Cristo, de você estar congregados em Cristo. É o que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 17 em diante, gente. É o que está lá. Esse é o único jeito, o único meio de nós, de vocês abençoados, pela fé, pela confiança de crer que Cristo te deu a mente dele, o entendimento dele. De Romanos 8, 1 e 2. De Colossenses capítulo 2, versículo 6 a seguir. Está lá, gente. De Efésios capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Está lá. Fomos eleitos, fomos justificados, vivemos por fé. O justo viverá pela fé. Somos abençoados com todas as bênçãos. Então, é aí que está o segredo, gente. É a fé que traz a revelação. É a fé que traz o entendimento. Pela fé você recebe tudo aqui. Quando Deus fala coração, é a mente. Amém? O verdadeiro congregar, o verdadeiro reinar em Cristo,
o verdadeiro reino de Deus, que nós já estamos vivendo, já estamos desfrutando. Foi por isso que ele veio, foi por isso que ele morreu naquela cruz. Para nos deixar o seu reinado. Para nos deixar, para nos fazer assentar em lugares celestiais nele. Como Efésios capítulo 2, a partir do versículo 6, você pode conferir isto. Então você tem que reinar, gente. Aí qual é o problema de você ir para uma igreja? Qual é o problema de você ir para uma igreja? Esse conceito igreja já está totalmente errado. Totalmente errado. Você já leu que Jesus disse que ele não habitaria mais em templo feito por mãos de homens? Cristo em vós, a esperança da glória. Jesus não disse em São João capítulo 4, a partir do versículo, acho que 20 ali? São João 4, 20 ou 23? São João 4, a partir do 20 ali, se eu não me engano. Daí segue a leitura, né? Ali até o 23 ali, onde Deus diz, né? Aonde Jesus disse que os verdadeiros adoradores me adorarão, ou adorarão o Pai em espírito e em verdade, gente. Quando aquela mulher perguntou, questionou a Jesus de Nazaré, a Jesus, Filho de Deus, quando ela questionou ele, lá antes da cruz. Quando aquela mulher questionou Jesus e perguntou para ele, Mestre, nossos pais adoraram a ti neste monte. E em Jerusalém. E ela disse, ela perguntou, aonde nós podemos te adorar, mestre? Aonde? Neste monte? Em Jerusalém? E Jesus disse, nem neste monte, e nem em Jerusalém. Mas a hora é chegada, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, você adora o Pai em espírito e em verdade lá na igreja? Não. Sabe por que você não adora o Pai em espírito e em verdade lá na igreja? Você sabe por quê? Eu vou te falar o porquê. Porque lá você vai receber rudimentos da lei. Cristo é o fim da lei. Então aí você vai pisar, você está pisando o sangue da nova aliança. Porque Cristo é o fim da lei. Então você lá na igreja, você lá no templo, você lá recebendo o ensinamento do teu pastor, daquele líder religioso, que é religioso ainda, é a religião do homem, é o sistema religioso. Então lá você vai estar debaixo de ordenanças, de conceitos, de mandamentos, de rudimentos, de sacrifícios e de tanta coisa, gente. Então aí cai. Se você entrar no canal Caminhos da Graça aí, você vai ver uma série de mensagens que eu gravei. Confiando na carne, anulando a graça. Você vai estar anulando a graça, porque lá confio na carne. Eu tenho que sacrificar a carne. Eu tenho que passar fome, passar sede no meu corpo, na minha carne, para mim me santificar, me justificar diante de Deus. Eu tenho que jejuar, eu tenho que me consagrar. Eu tenho que ser batizado. O que mais? Eu tenho que tomar a ceia para ter comunhão com Cristo, senão eu não tenho comunhão com Cristo. E agora? Isso é espírito e é verdade? Isso é congregar em Cristo? Isso é reinar em Cristo? Isso é ser filho dele? Isso é ser filho de Deus? Isso é viver por fé? Isso é viver diante dele em espírito e em verdade? Não é nem em espírito e nem em verdade, porque é falso. Se é falso, não é verdadeiro. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E daí? E daí, abençoados? Então está aí a terceira parte
do assunto, tanto o verdadeiro congregar em Cristo, como também as respostas e mais umas conclusões muito importantes para que você creia, você tenha fé abençoada e passe a reinar com Cristo. Passe, viva o reino de Deus na tua vida, aqui, agora, porque o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus é o Senhor Jesus Cristo, é a graça dele, é a fé de Cristo. Foi pela fé dele que nós fomos justificados, pela fé de Cristo nós recebemos tudo gratuitamente, tudo. Esse final de semana, ontem eu trabalhei com um abençoadinho lá no meu trabalho, o Rafael, e eu estava falando para ele sobre isso, gente, que nós somos salvos, justificados gratuitamente, pela fé de Cristo. E pela fé em Cristo, nós recebemos gratuitamente a nossa justificação. Salvos pela graça. Salvos pela fé que nós temos nele. Isso não vem das obras. Aí, tá vendo? Então na igreja você vai viver obras. Vai viver fazendo obras. Você vai viver por obras. E Paulo deixou bem claro, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, gente. Para que nenhuma carne se glorie, se vanglorie. Receba glória, receba honra, receba aplausos, receba tapinhas nas costas, como eu sempre recebi. Você quer ver como eu pregava? Entra aí. Entra aí. Jonas Barros, no Tabernáculo da Fé, Curitiba. Entra aí. Entra aí. Fala assim, ó. Fala assim no Google Voz. Evangelista Jonas Barros. Tabernáculo da Fé Curitiba. Fala assim no Google. Você vai ver quantos destaques tem em mim aí. Quantos pedacinhos de mensagens. Eles falam que é destaque, né? Lá é destaque que eles dizem. Veja lá como é que eu pregava. Veja lá. Veja lá como eu cria nesse profeta. Como eu pregava a mensagem desse profeta. Sem entendimento, nas trevas, ainda em trevas espirituais, mente negra, mente escura, entendimento tapado, escuro, em trevas, mas ele tirou tudo, quando eu criei, quando eu tive fé e me desliguei do ministério. O teu problema não é se desligar do ministério? O teu problema não é deixar o teu pastor e todos que te amam, todos que te adoram, todos que gostam de você, todos que te admiram? O teu problema não é este, abençoado? Peguei você, né? Teu problema pode ser este. Quantos que eu preguei o Evangelho da Graça não me saudam mais, não me olham mais, não vão mais lá no meu trabalho abastecer o carro deles, para evitar de me ver, abençoados, para evitar de se encontrar comigo e eles correrem o risco de eu falar para eles o Evangelho da Graça, meu irmão, creia. Quantos irmãos que me saudavam não me saudam mais? Quantos irmãos que conversavam comigo lá no meu trabalho, que passam lá abastecer o carro deles, não me saudam mais, não me cumprimentam mais? Quantos? Quantos que nem vão lá mais abastecer para não se encontrar comigo? Porque agora eu sou um desigrejado, porque agora eu fiquei louco, porque agora eu estou afastado de Deus, porque na cabeça deles eu estou lelé da cabeça, eu não congrego não, estou desviado, não sou mais um evangelista, não sou mais um homem de Deus, não sou mais um abençoado, não sou mais uma bênção para eles. Amém, 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 glória a Deus por isso. Estou feliz, completo, perfeito, abençoado, salvo, justificado, purificado, santificado, salvo em Cristo, completo em Cristo. Então isso é importante para nós, isso é importante para mim.
fomos salvos pela graça. Não fiz nada, nem eu nem você. Nada que nós fizemos, nada que nós façamos, nada que nós possamos fazer, gente. Nada, nada, nada foi o que ele fez. Foi o preço que ele pagou. Então isso é reinar em Cristo. Reconhecer que em Cristo nós recebemos tudo, que veio tudo dele, tudo daquela cruz, porque ali ele pagou um preço alto para nos justificar e nos fazer completos e nos fazer perfeitos. Amém? Nós ficamos então com essa última e terceira parte, né, do assunto o verdadeiro congregar em Cristo. Vamos ter mais uma parte ainda, tá? Isso foi uma conclusão sobre reinar com Cristo, o verdadeiro reinar em Cristo, tá? E o verdadeiro congregar em Cristo, gente. Vamos ter mais uma parte ainda, tem bastante assunto ainda sobre o verdadeiro congregar em Cristo e estar feliz e completo nele. Amém? Graça e paz abençoado. Entre no canal, se inscreva, deixe teu joinha, deixe teu like, acesse o sininho, compartilhe essas mensagens e seja cada dia mais abençoado, porque você já é abençoado. Quanto mais você ouve o Evangelho da Graça, quanto mais você se aplica a ouvir, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? O Evangelho da Graça. A palavra de Deus. A palavra da salvação, que é o Evangelho da Graça. Amém? Graça e paz abençoados. Graça e paz.